Bom, meus amigos, saúde a todos, muito boa noite. Meus amigos, então, chegamos ao 31/10/2022, último dia do mês, de outubro. E o recado de hoje, meus amigos, com certeza é uma temática que não podia faltar. Uma temática que não podia faltar, algo que aconteceu há 2 dias, no sábado, 29 de outubro de 2022, aconteceu a tão esperada, a tão aguardada, a final da Copa Conmebol Libertadores 2022. É isso, meus amigos. Não tem como. Desde o começo do ano, iniciei com materiais, com programas, falando, por exemplo, da fase de grupos. Em alguns programas falei sobre as oitavas de final, as quartas de final, as semifinais e chegamos à grande decisão. Meus amigos, mas o que acontece? Eu separei e também procurei acompanhar bastante o noticiário, tá? As notícias que antecederam, ou seja, os antecedentes dessa tão aguardada decisão, dessa final, dessa Copa Conmebol Libertadores 2022. Meus amigos, de cara, talvez a notícia que mais me chamou a atenção. Sim, meus amigos, Guayaquil, onde foi a sede, a final, onde foi disputada a final da Copa Conmebol Libertadores 2022, Guayaquil teria declarado alerta amarelo às vésperas da grande final, no dia 29 de outubro, no sábado. Esse alerta amarelo teria sido decretado por volta do dia 24 de outubro, ou seja, cerca de 5 dias antes da grande decisão. O que acontece, meus amigos? O Equador, além das tensões ocasionadas pela onda crescente de violência e tudo mais um atrito, mais um momento delicado antes da decisão. O que acontece? Autoridades sismológicas do Equador, com base em estudos, no estudo geofísico daquele país, tá? Eles começaram a emitir alertas, pois estaria ocorrendo atividades sísmicas justamente nas adjacências de Quito, Guayaquil. Por isso, motivou esse alerta amarelo para as autoridades, e sabendo que dias depois receberia a final da Copa Conmebol Libertadores. Portanto, foi um antecedente que marcou bastante, foi bastante noticiado, tanto pela imprensa brasileira, pela imprensa equatoriana, as próprias autoridades de sismologia, tá? O Instituto Geofísico do Equador, informando acerca desse alerta amarelo, tá? Por conta da possibilidade de uma erupção do vulcão Cotopaxi. É isso, meus amigos. Por conta de uma possível erupção desse vulcão Cotopaxi, caracterizar uma atividades de erupção vulcânica e tudo mais, e ocasionou esse alerta amarelo. As autoridades todas ficaram cientes, tiveram toda uma atenção redobrada e tudo mais, mas graças a Deus nada disso aconteceu. Ficou somente nesse alerta, nesse alerta amarelo, mas tudo transcorreu normalmente. Os movimentos da Terra, os movimentos internos que ocorrem no sistema terrestre, nada aconteceu, tudo transcorreu normalmente e a partida ocorreu normalmente. A grande decisão da Copa Conmebol Libertadores ocorreu sem mais problemas. Outro antecedente, além desse alerta amarelo ocasionado pela possível atividade vulcânica desse vulcão Cotopaxi em Guayaquil, outro antecedente, este já ocorrido no Brasil, sendo mais preciso no Rio de Janeiro. Imagina só, milhares e milhares de torcedores rubro-negros que se programaram, se planejaram, pagaram seus pacotes para assistir essa grande decisão,
fizeram por uma empresa, né? Uma agência de viagens, a Outsider Tours. É isso, meus amigos, a Outsider Tours. O que acontece? Essa agência de viagens, tá? Essa agência de viagens, essa polêmica, em ser de verdade, ela se deu por conta de um dos voos anunciados pela Outsider Tours. Normalmente, esses voos até Guayaquil, normalmente costumam ser operados, por exemplo, pela Latam. É isso, meus amigos. Costumam ser operados pela Latam. Ocorre que essa polêmica, tá? Essa agência de viagens, ela fretou voos, né, para a sede da decisão do torneio, né, informando que um avião partiria com destino ao Equador às 3 horas e 15 minutos. Isso, horário de Brasília. Mas o check-in foi encerrado às 23h30, bem antes do horário que teria sido programado, do horário previsto. Isso frustrou milhares e milhares de torcedores. Imagina só você, torcedor rubro-negro, que se planejou, se programou para sair, seja do Rio de Janeiro, São Paulo, de Brasília, por exemplo, onde tem torcedor rubro-negro, em todo o país está presente. Você se planeja, você se programa. Para Guayaquil, não há voos diretos. Saindo aqui do Brasil, não há voos diretos. Normalmente as conexões, até o pessoal da Jovem Pan, o pessoal do Bate Pronto, falou bastante nos programas, né, nos programas do meio-dia, que normalmente ocorre no meio-dia. O que acontece? Normalmente os voos que saem aqui do território brasileiro, normalmente uma conexão ou em Bogotá, na capital da Colômbia, e aí sim iria para Guayaquil, ou uma outra opção ainda. Imagina, um voo saindo do território brasileiro e indo até o Panamá, para depois ir a Guayaquil. Guayaquil, que leva essa consideração e tal, Las Pernas del Pacífico, muito bem lembrada pelo excelente Mauro Betting. Muito bem lembrada pelo excelente Mauro Betting. Mauro Betting, que é um comentarista que dispensa comentários, tá? Então é isso. Mas depois de toda essa confusão, né, dessa frustração que diversos torcedores certamente passaram, né? Depois, cerca de 8 voos foram reprogramados para levar essa massa, para levar essa torcida e para chegar de fato a Guayaquil, né? A sede onde foi recebida a final dessa Copa Conmebol Libertadores. Então, meus amigos, alguns antecedentes que marcaram essa grande decisão. Esse vulcão, né, o vulcão Cotopaxi, nas adjacências de Quito, possível atividade vulcânica. Imagina só, um alerta amarelo ocasionado por possíveis atividades vulcânicas, uma erupção vulcânica desse vulcão Cotopaxi, que é considerado um vulcão antiquíssimo lá no Equador. Aliás, o Equador é repleto, né? Repleto daquela região, né? Cordilheira dos Andes e tudo mais. Então é uma região com muitos acidentes geográficos, tá? E, consequentemente, a incidência de vulcões é enorme. São muitos vulcões naquela região andina. E o incidente ocorrido aqui em solo brasileiro, no caso com essa agência de viagens, que acredita-se, né, que depois ela tenha reprogramado, né, esses voos merecidamente de torcedores que se programaram, se planejaram para, por que não, né, ver esse momento histórico, no final de Copa Conmebol Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. Mas, meus amigos, chega o dia 29 de outubro, Guayaquil, Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido, Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido como Monumental de Guayaquil. Esse estádio, inclusive quem manda seus jogos é o próprio Barcelona de Guayaquil, participante frequente, né, nas competições da Conmebol, tanto na Conmebol Libertadores, bem como na atual Conmebol Sul-Americana.
Meus amigos, Copa Conmebol Libertadores chegando à sua decisão. Eram 47 clubes. Chegaram a Guayaquil 2 clubes, Flamengo e Atlético Paranaense. Como é que esses times foram mandados a campo para buscar, respectivamente, o Flamengo buscando a sua terceira conquista, né, buscando pintar a América de rubro-negro pela terceira vez em sua história, e já o Atlético Paranaense voltando à decisão de uma Copa Conmebol Libertadores após 17 anos. Dorival Júnior escalou o Flamengo, e ser de verdade, com goleiro Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, que depois seria substituído logo ali mais ou menos aos 22 minutos do primeiro tempo. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, mesmo não estando 100% da sua forma física, mas um elemento que dispensa comentários, muito criativo, muito perigoso, capaz de proporcionar perigo para qualquer adversário nesse mundo. Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Portanto, esse foi o Flamengo arquitetado, esse foi o Flamengo montado por Dorival Júnior, um 4-4-2. O Atlético Paranaense, o estrategista Luiz Felipe Scolari. Como é que manda o Furacão a campo? Mandou o Furacão a campo buscando, pela primeira vez em sua história, já que foi campeão da Copa Sul-Americana em 2019 e 2021, e agora buscaria a sua primeira conquista de Copa Conmebol Libertadores. Luiz Felipe Scolari manda o Atlético Paranaense com Bento no gol, o excelente goleiro Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana, Vitor Bueno, Vitinho, e no ataque toda essa munição aí, Vitor Roque. Meus amigos, a escalação, em ser de verdade, principalmente do Atlético Paranaense, causou surpresa para muitos. Pois Vitor Bueno talvez seria uma peça até discutível isso, discutiu-se muito isso. Vitor Bueno poderia ter sido utilizado no segundo tempo, mas Luiz Felipe Scolari, já que estudou bastante essa equipe do Flamengo, já das experiências obtidas na Copa do Brasil, um empate, uma derrota, Luiz Felipe Scolari, o estrategista Felipão, montou esse Atlético Paranaense para tentar neutralizar os pontos fortes de um Flamengo. Flamengo que, como ele já havia afirmado em coletivas e tudo mais, Flamengo normalmente atua num losango. É isso, meus amigos. Flamengo é muita movimentação, Flamengo é muito ataque, Flamengo é muita proposta de jogo, muito volume de jogo. Flamengo é uma equipe maçante. Essa é que é a grande verdade. Uma equipe que não cansa, uma equipe que a todo instante muita posse de bola, passes dinâmicos, tem aquela trocação. Essa que é a grande verdade. O Flamengo é uma equipe que troca muito a bola, passa muito a bola, muito volume de jogo, tem uma marcação eficiente e lá na frente dispensa comentários. Esse losango, muita movimentação, muito ataque, perigo a qualquer instante. Por isso, Luiz Felipe Scolari adotou essa escalação, montando esse Atlético Paranaense uma chamada linha de 5. É isso, meus amigos. A estratégia adotada por Luiz Felipe Scolari para este jogo, para esta decisão contra o Flamengo, ele montou, ele arquitetou, estudou, viu as melhores formas de montar uma linha de 5 para tentar neutralizar esse meio de campo, né? A partir da volância, em ser de verdade, a partir da volância do Flamengo, pegando também pelos homens do meio de campo. Como é que foi isso, meus amigos? Como é que se deu esse sistema proposto, de fato, por Luiz Felipe Scolari? Meus amigos, a coisa foi mais ou menos assim. O Atlético Paranaense, montado, né, arquitetado com essa linha de 5, tá? O que acontece? Hugo Moura servindo como um verdadeiro cão de guarda, para impedir a circulação, a movimentação do Arrascaeta.
Exatamente. Hugo Moura, então, né, Hugo Moura, ele esteve até na participação daquele Flamengo vencedor da Libertadores em 2019. Hugo Moura, ex-Flamengo, agora no Atlético Paranaense, com essa missão árdua de tentar neutralizar, tentar diminuir a atividade, tentar neutralizar de alguma forma o belo futebol que o Arrascaeta, todos sabem que ele tem. Arrascaeta, mesmo não estando 100% da sua forma física, é um jogador letal que propõe perigo a todo instante. Portanto, Hugo Moura tentando anular o Arrascaeta, o encaixe da marcação do Atlético Paranaense, novamente nessa linha de 5, muito interessante. O Fernandinho com a missão árdua de anular o João Gomes. João Gomes normalmente é aquela peça ali da volância, homem de meio de campo. Normalmente ele costuma jogar pelo lado esquerdo. Possui características defensivas, bem como características ofensivas. Portanto, Fernandinho com a árdua missão de tentar neutralizar João Gomes. E quase em boa parte do primeiro tempo, esse sistema deu certo. Esse sistema do Atlético Paranaense foi acertado. Everton Ribeiro numa batalha contra Alex Santana. Alex Santana tentando neutralizar as sempre muito boas, né, as descidas do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro costuma ser um jogador que dá muito trabalho, muita movimentação, muita posse de bola. Fernandinho com essa árdua missão de tentar, né, neutralizar o Alex Santana, neutralizando Everton Ribeiro. Portanto, Hugo Moura no Arrascaeta, Everton Ribeiro sendo marcado, né, a todo instante pelo Alex Santana. Fernandinho tentando anular João Gomes, certo? Pedro Henrique, o zagueiro Pedro Henrique, foi totalmente condicionado para tentar anular Pedro. Isso mesmo, meus amigos. Pedro Henrique foi condicionado a colocar, de fato, impor uma marcação ostensiva, uma marcação muito forte no Pedro. Com isso, o Pedro teria pouco espaço para diminuir as possibilidades de jogadas e de espaço do próprio Pedro. Portanto, Pedro Henrique em cima do Pedro. E o excelente Abner Vinícius para tentar anular a movimentação do Gabigol. É isso, meus amigos. Esse losango muito bem encabeçado, muito bem proposto pelo Dorival Júnior, o sistema se desenha da seguinte forma: Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Esses 5 elementos, esses 5 caras, fazem qualquer defesa ter muita dor de cabeça. É muita movimentação, é muita posse de bola. Esse losango detém bastante controle num jogo. Essa que é a grande verdade. É um meio de campo trabalhador, é um meio de campo criativo e que propõe muitas, mas muitas propostas de ataque. É uma equipe ofensiva, sem sombra de dúvidas. Aí, meus amigos, o que é que ainda seguindo essa tendência, nessa proposta defensiva montada pelo Filipão, para tentar anular de vez, né, as possibilidades desse Flamengo que dispensa comentários. O Rodinei sendo marcado, e olha que o Rodinei, ele é um cara assim, força física, tem torque, corrida, desempenho, sabe sair de uma marcação, mas marcado de perto por Vitinho. Vitinho na cola do Rodinei e o Kelvin na cola do Felipe Luiz. Meus amigos, o que acontece? O Felipe Luiz, logo ali, por volta ali, algumas jogadas, sofrendo já jogadas mais ríspidas, o Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari, entendia que ali poderia ser uma possível vulnerabilidade desse Flamengo. Justamente ali, no setor do Felipe Luiz. Numa dessas descidas, Felipe Luiz levou a pior e acabou tendo que ser substituído.
assim como ocorreu em outras participações de Libertadores. É isso que aconteceu. Então o Felipe Luiz foi novamente substituído, na decisão, né, na Libertadores de 2021, na final contra o Palmeiras, e também em 2019 contra o River Plate. Felipe Luiz também teve de ser substituído. Em 2022, repetindo, parece uma possível sina. O fato é que o experiente Felipe Luiz teve de ser substituído. Mas aí, meus amigos, o que é que acontece? Após essa substituição, que acabou sendo obrigatória, entra Ayrton Lucas. Ayrton Lucas dá muito mais velocidade e impondo muito mais trabalho, muito mais dificuldade para os caras do Atlético Paranaense tentarem anular esse jogo propositivo do Flamengo. É isso. Com essa entrada do Ayrton Lucas, o time do Flamengo acabou ficando muito mais agudo, muito mais veloz. Chegou a ter cerca de 70% da posse de bola. Mas, meus amigos, no primeiro tempo, a equipe do Atlético Paranaense já começou em cima. Muito bem montada, muito bem dirigida, né, nessa proposta dessa linha de 5. Como eu falei para vocês, o Atlético Paranaense já teve situações. Teve situações no primeiro tempo, logo no começo de jogo. A bola ali sobrou na grande área, um pinga-pinga, tá? A bola sobrou limpa para Vitinho. Vitinho esperou o tempo certo da bola, acertou um belo chute, mas uma intervenção melhor ainda do goleiro Santos. Santos muito bem posicionado, muito bem colocado, conseguiu fazer uma boa intervenção, colocando ela para escanteio. Em outra jogada do Atlético Paranaense, mais uma também de uma das invertidas do Kelvin, né? Essa bola é alçada na área, essa bola sobra para Alex Santana, que acerta um voleio ali meio que premeditado, meio desajeitado, mas mesmo assim consegue ter esse voleio lá e tal. A bola acaba subindo, né? A bola acaba subindo, acaba que o goleiro Santos, ele pula nessa bola e tudo mais, mas não foi necessário fazer uma defesa, colocar para escanteio, não aconteceu nada disso. Alex Santana, meio desajeitado, acertou esse voleio e foi sim uma finalização do Atlético Paranaense e que teria levado algum grau de perigo. Como eu falei, após a entrada de Ayrton Lucas pelo time do Flamengo, o Flamengo ganhou mais velocidade. O Ayrton Lucas tem mais força física, tá? Mais força física, mais difícil de acompanhar. E numa dessas jogadas, aí meus amigos, numa ótima descida do lateral Ayrton Lucas, Pedro Henrique acaba acertando o lateral, né, que desenvolvia uma boa jogada, né, desenvolvendo pelas laterais. Pedro Henrique acerta uma entrada forte, uma entrada dura, ríspida, e acaba sendo expulso. Meus amigos, nesta jogada, acredito que tenha sido o divisor de águas dessa decisão de Flamengo e Atlético Paranaense. Por quê? Pedro Henrique já havia sido advertido, né? Já tinha tomado o cartão amarelo num lance anterior, e nessa jogada dura, pesada, né? Uma jogada mais ríspida, onde acertou de fato, pegou o Ayrton Lucas, levou um outro cartão amarelo, como consequência, 2 amarelos, culminam numa expulsão. Pedro Henrique expulso, e aí o Atlético Paranaense com um a menos, torna-se, mesmo com essa linha de 5 proposta, muito bem encabeçada, muito bem estudada, proposta por Luiz Felipe Scolari, pelo Filipão, o Atlético Paranaense sentiu sim um golpe, pois ficou um espaço, ficou uma lacuna aberta, e o Flamengo por ali certamente faria estragos. E foi isso que aconteceu, meus amigos. Foi isso que aconteceu. Uma jogada muito bem ensaiada, tá? Essa bola lá para o outro lado com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro começou a pentear nessa bola.
para lá, para cá, para lá, para cá, muita movimentação, entortou ali o sistema defensivo do Atlético Paranaense. E aí, quem acompanha essa jogada? Rodinei. Rodinei acompanha essa jogada, Everton Ribeiro, Rodinei, Everton Ribeiro, em passes rápidos. Everton Ribeiro acerta uma bela assistência, e encontra Gabigol. Gabigol muito atento, vê toda a jogada, percebe a ótima assistência de Everton Ribeiro. Gabigol se joga nessa bola e faz 1-0 para o Flamengo por volta ali mais ou menos dos 48 minutos ainda do primeiro tempo. É isso, meus amigos. Então o Flamengo fez 1-0, o Atlético Paranaense sentiu o golpe, a expulsão do Pedro Henrique certamente foi um divisor de águas nesse jogo. Veio o segundo tempo. O segundo tempo, o Atlético Paranaense até tenta pressionar o Flamengo cada vez mais perigoso, já que o Atlético Paranaense contava com 1 a menos, tá? E o Flamengo começava a ensaiar jogadas mais perigosas, mas sem muito perigo. A verdade é que o segundo tempo pode até ter considerado sim, uma partida assim, mais pragmática, sem muitos lances assim, que nossa, que partida espetacular, lances de muita emoção e tal. Essa que é a grande verdade. No segundo tempo quase não houve essas jogadas de impacto, principalmente no segundo tempo. O Atlético Paranaense continuando nessa pegada, Matheus Felipe, o zagueiro, né? Zagueiro do Atlético Paranaense, que aliás acertou um petardo na terça-feira, num jogo válido, né, pelo Campeonato Brasileiro Piauiense. Matheus Felipe acertou um petardo, né? Até fez 1-0 no Palmeiras, mas o Palmeiras depois viraria esse placar para 3-1. O que vale é que é um zagueiro muito importante no sistema proposto pelo Luiz Felipe Scolari, tá? E até fez um jogo dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições. Terans entrou aí, substituiu o Vitor Bueno, protagonizou algumas jogadas interessantes. Terans é sim um cara muito importante desse time do Atlético Paranaense. Ele começou a dar bastante trabalho, né? Ali para o sistema defensivo do Flamengo, que afastou todas, até que chega o momento em que Terans faz mais uma jogada muito bem ensaiada, muito bem trabalhada, recebe a falta e tem uma falta a favor do Atlético Paranaense. Nesse momento, o jogo já se caminhava para os seus momentos finais. Terans bate uma falta, muito bem cobrada, diga-se por sinal, mas Santos faz aquela conhecida, né? Aquela conhecida ponte aérea, executando uma bela defesa sem dar rebote. No segundo tempo, o Flamengo ainda teve substituições. Vidal entrou no segundo tempo, e o que acontece? Todo o estádio, a torcida presente no Monumental de Guayaquil, vaias sem precedentes para Vidal. Tudo isso ocasionado pelo capítulo, né, que eu acho que até hoje o Chile reclama dessa polêmica escalação, né, do Byron Castillo, que defende a seleção equatoriana, teria sido pego, né, em possíveis documentação falsa, e isso possivelmente seria um argumento muito forte para tentar excluir o Equador da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, que está logo ali. Meus amigos, o fato é, Vidal foi vaiado com muita intensidade, todo o estádio, né, vaias sonoras a Vidal. Vidal entrou para recompor, né, o sistema ali, a volância, o meio de campo do Flamengo, para organizar a casa ali, né, do Flamengo. O fato é que ele recebeu muitas vaias por conta dessa situação que o Chile, acredito que ainda hoje não aceita
tá? Não aceita essa condição. O fato é que o Equador está na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, no seu grupo, né? Qatar, Equador, Senegal e Holanda, e o Chile, desta vez, vai ter que esperar para disputar as eliminatórias e em 2026, quem sabe, voltar a mais uma Copa do Mundo FIFA. Meus amigos, e o que acontece? O Flamengo passou a administrar, não se expôs tanto. Pedro ainda teve alguns lampejos, algumas boas jogadas, muito bem ensaiadas, com Gabigol. O próprio Arrascaeta teve de ser substituído, tá? no segundo tempo. Como eu falei, a Arrascaeta não está 100% da sua forma física, ainda por conta, né, desse problema, dessa pubalgia, tá? Dessa pubalgia, mas o fato é que o Flamengo fez ali um feijão com arroz. O Flamengo fez um jogo cirúrgico, o Flamengo fez um jogo eficiente e considero que fez o suficiente para pintar a América pela terceira vez de rubro-negro. É isso, meus amigos. O Flamengo, com esta vitória de 1-0 para cima do Atlético Paranaense, na sua segunda decisão de Copa Conmebol Libertadores, tá? Mas foi o Flamengo, né, que acabou sendo campeão. O Flamengo foi campeão da Copa Conmebol Libertadores 2022. O Flamengo, em sua 18ª participação, tá? Sua 18ª participação, 3 vezes campeão. O Atlético Paranaense, a sua 8ª participação, chegando mais uma vez, foi pela segunda vez vice-campeão. Detalhe, o Flamengo, tricampeão da Copa Conmebol Libertadores, diante do Atlético Paranaense, e o São Paulo em 2005 também sagrou-se tricampeão da Copa Libertadores da América, também em cima do próprio Furacão. Portanto, o Atlético Paranaense experimenta 2 decisões, né, 2 finais de Copa Conmebol Libertadores contra 2 equipes brasileiras. Perdida em 2005, naquela polêmica, né, pois teve aquela história, né, primeiro jogo da decisão. O Atlético Paranaense queria mandar a todo custo na Arena da Baixada. Não foi possível. A Arena da Baixada só comportaria cerca de 25 mil espectadores. Não atendeu aos requisitos exigidos pela Conmebol, pois a própria Conmebol exige uma quantidade, né, de 40 mil espectadores. Como não conseguiu atender, o Atlético Paranaense teve que mandar o seu primeiro jogo em 2005, na final de 2005, no estádio Beira-Rio. 1-1 no Beira-Rio, e no segundo jogo, aos 14 de julho, o São Paulo sagraria-se tricampeão no seu estádio, na sua casa, no Morumbi. São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, naquele 14 de julho de 2005. E o Flamengo, em Guayaquil, neste sábado, no sábado que passou há pouco, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. O Flamengo chegando pela terceira vez em sua história, pintando a América pela terceira vez de rubro-negra. Meus amigos, então todos esses elementos são muito importantes para dizer mais ou menos como é que foi esse jogo, que com certeza foi muito esperado, muito aguardado, mas o fato é que não foi uma final, assim, um jogo para lá de emocionante. Não foi. Esperava-se um pouco mais, tanto do Flamengo, bem como do próprio Atlético Paranaense. Acredito que o Flamengo fez apenas o suficiente. O Flamengo foi uma equipe cirúrgica e fez apenas o suficiente para garantir mais essa conquista numa difícil temporada 2022. Meus amigos, como é que foi a jornada? Como é que foi a jornada dessas 2 equipes, tá? Como é que foi a jornada dessas 2 equipes para chegar nessa grande decisão? Meus amigos, o Flamengo no grupo H, na fase de grupos, o Flamengo teve a companhia do Talleres de Córdoba,
a Universidade Católica, que depois acabou terminando em terceiro e foi para a Copa Sul-Americana, e o Sporting Cristal, nesse grupo, ficou em quarto. Portanto, o Flamengo terminou em primeiro, o Talleres de Córdoba ficou em segundo, a Universidade Católica em terceiro, foi para a Sul-Americana e foi eliminada nas oitavas, né, da Copa Conmebol Sul-Americana pelo São Paulo. Perdeu os 2 jogos, tanto no San Carlos de Apoquindo, bem como no Morumbi. E teve também ainda a companhia do Sporting Cristal. Flamengo nesse grupo H, 16 pontos em 6 jogos, 5 vitórias. Lembrando, este Flamengo que jogou, né, o grupo H, Flamengo ainda comandado pelo técnico português Paulo Sousa. Paulo Sousa, de fato, como eu já expliquei reiteradas vezes em diversos materiais, tinha um elenco fantástico, porém não conseguia tirar desses caras o melhor e demonstrar isso dentro de campo. Muito desmando, muitos atritos, né, no grupo, problemas internos e tudo mais. E aí o que acontece? Dorival Júnior recebe esse time do Flamengo classificado, né, mesmo com todos esses problemas, pelo técnico português Paulo Sousa, recebeu esse grupo, e aí Dorival Júnior recebe nas oitavas e consegue levar esse time até a decisão. Nas oitavas, o Flamengo encararia a equipe do Tolima, venceu os 2 jogos, tanto na Colômbia, e trucidou os colombianos por 7-1 no Maracanã. Nas quartas de final, mais 2 vitórias em cima do Corinthians. Venceu na Neoquímica Arena por 2-0, uma apresentação muito legal do Flamengo para cima do Corinthians, né? De fato, o Flamengo surpreendeu o Corinthians, né, com aquele sistema defensivo muito bem proposto pelo técnico Vitor Pereira, mas o fato é que o Flamengo conseguiu arrancar um belíssimo resultado. No Maracanã, praticamente administrou a vantagem e venceu mais uma vez, 1-0. Nas semifinais, o Flamengo venceria a equipe do Vélez Sarsfield. O Vélez, que eliminou nada mais nada menos nessa própria Libertadores, nas oitavas, o todo-poderoso River Plate. Portanto, o Flamengo com muitos créditos, problemas que rondaram, né, esse primeiro jogo da semifinal na Argentina, no José Amalfitani, tá? O Vélez tentou tumultuar, né, as condições do gramado, até então eram tidas como não estavam tão adequadas para um bom jogo de futebol. Só que o Flamengo ignorou tudo isso, botou toda a sua cavalaria para desfilar nesse José Amalfitani. Resultado de tudo isso, de nada adiantou essa estratégia da equipe argentina, e o Vélez perdeu de 4-0 já no primeiro embate. No Maracanã, o Vélez até que tentou dificultar alguma coisa, mas o que acontece? O Flamengo volta a vencer 2-1 e chega a mais uma decisão de Copa Conmebol Libertadores. Já a equipe do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense jogou, meus amigos, nessa Conmebol Libertadores no grupo B, o Flamengo no grupo H. Já o Atlético Paranaense no grupo B teve a companhia do Libertad, do The Strongest da Bolívia e ainda o Caracas da Venezuela. A campanha do Furacão teve 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Portanto, quem terminou em primeiro nesse grupo foi a equipe do Libertad, do Paraguai. O Atlético Paranaense terminou em segundo, o The Strongest terminou em terceiro e foi para a Copa Sul-Americana, e até conseguiu eliminar o Santos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Caracas terminou em quarto. Como é que foi esse chaveamento do Atlético Paranaense para chegar na decisão em Guayaquil? Nas oitavas de final,
o Atlético Paranaense teve de medir forças contra o próprio Libertad. O próprio Libertad venceu na Arena da Baixada o primeiro jogo por 2-1 e no jogo da volta no Defensores del Chaco, o Libertad apenas empatou com o Atlético Paranaense. Insuficiente, e o Furacão segue às quartas de final. Nas quartas de final, um embate duríssimo contra um Estudiantes que se classificou no grupo que tinha o Fortaleza, por exemplo. O Atlético Paranaense empatou na Arena da Baixada o primeiro jogo 0-0 e no segundo jogo no estádio Jorge Luis Hirsch, na Argentina, o Estudiantes foi um jogo com alta carga de dramaticidade. É isso, meus amigos. Esse jogo teve diversos elementos, diversos ingredientes, tá? E o Atlético Paranaense, na Bacia das Almas, uma jogada despretensiosa, tá? O fato é que Vitor Roque, um jogo aéreo, conseguiu vencer o goleiro do Estudiantes e no apagar das luzes, o Furacão faria o gol que eliminaria os argentinos da competição. Esse jogo, por que envolveu elementos dramáticos? Porque possivelmente um pênalti não teria sido assinalado a favor dos argentinos. E na minha humilde opinião, depois de ver diversas vezes esse lance, eu acredito sim que poderia ter sido marcado tranquilamente esse pênalti para os argentinos. Poderia mudar, né, a história deste confronto, né, das quartas de final. Mas quem foi às semifinais foi o Furacão. O Atlético Paranaense pegaria o favoritíssimo, né, o todo-poderoso Palmeiras, o campeão, né, das atuais duas edições, né, o Palmeiras campeão com o Abel Ferreira em 2020, bem como em 2021, tá? O Atlético Paranaense teve de medir forças contra o Palmeiras. Primeiro jogo na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense cirúrgico, um Atlético Paranaense que sabia o que precisava fazer e foi muito eficiente. Conseguiu vencer o Palmeiras, um jogaço, tá? Jogo de muita marcação, muita pegada, mas os paranaenses, o Furacão, o estratégico Filipão, conseguiu vencer o ótimo Palmeiras do Abel Ferreira. O Palmeiras até perdeu a invencibilidade, tá? No segundo jogo, no jogo da volta, o Palmeiras abriria 2-0, e o Atlético Paranaense reagiria no segundo tempo, diminuiu com o contestado Pablo, e por volta dos 36 minutos, mais ou menos, Terans fez uma belíssima jogada, novamente ali, né, no setor que ele atua, no meio de campo, conseguiu acertar um belo chute e tirar do alcance do excelente goleiro Everton. Com esse gol, meus amigos, o Atlético Paranaense administrou esse empate, foi levando em banho-maria e chegou pela segunda vez na sua história, frustrando a enorme torcida do Palmeiras no Allianz Parque. O Atlético Paranaense faria a decisão em Guayaquil contra o Flamengo. Flamengo e Atlético Paranaense em Guayaquil. E o Flamengo sagrou-se, né, campeão da Copa Conmebol Libertadores. Meus amigos, marcos que marcam, né, essa conquista, essa terceira conquista da América pelo Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo agora junta-se ao seleto grupo de tricampeões da competição. Além de São Paulo, Santos, São Paulo em 2005, o Santos em 2011, o Grêmio em 2017, comandado, né, pelo aquele time fantástico, né, do Renato Gaúcho. 2021 2021 Palmeiras, 2022 o Flamengo iguala-se, né, com estes brasileiros e também reúnem-se, né, nesse seleto grupo de tricampeões. Além destes tricampeões brasileiros, né, de Copa Conmebol Libertadores, estão nesse seleto grupo
o Olímpia do Paraguai e o Nacional do Uruguai. Outro marco desse clube de regatas do Flamengo é pelo fato de ter chegado, de ser a sétima equipe invicta, a sétima equipe a vencer a Copa Conmebol Libertadores de forma invicta. Meus amigos, e o que acontece? O Flamengo, alcançando essa marca, sendo o sétimo campeão invicto na história da Copa Conmebol Libertadores, com 12 vitórias e um empate, o rubro-negro junta-se ao Peñarol, o fantástico Peñarol do Uruguai, campeão em 1960 de forma invicta, ao Santos de Pelé no ano de 1963, o Independiente de Avellaneda em 1964, até hoje El Rey de Copas. Até hoje é o maior campeão da competição, maior campeão de Copa Conmebol Libertadores, trata-se do Independiente de Avellaneda. São 7 conquistas. Continuando, o Estudiantes, nos anos de 1969 e 1970, o Boca Juniors em 1978 e o Corinthians na sua inédita conquista e única até aqui de Copa Conmebol Libertadores no ano de 2012, naquele fantástico time comandado pelo Tite. É isso, meus amigos. Portanto, o Flamengo alcança essa marca de ser o sétimo campeão invicto da história, juntando-se a Peñarol, Santos, Independiente de Avellaneda, Estudiantes, Boca Juniors e Corinthians. E, de quebra, entra neste seleto grupo de tricampeões da América. Meus amigos, o recado de hoje era esse. Eu espero que tenham gostado, que possam comentar, compartilhar, deixar seu like, ativar as notificações, tá certo? Pois isso gera um possível engajamento nos próprios conteúdos que vocês comentam, que vocês compartilham. Isso traz muita interatividade. Espero que tenham gostado. Desejo saúde a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.